Olá, muito boa tarde. A Bíblia reúne em si os ensinamentos do cristianismo e a revelação de Deus aos homens. É por isso que as comunidades reunidas escutam os textos bíblicos e é isso que acontece em cada domingo. Hoje antecipamos a reflexão proposta pela liturgia para o próximo domingo e fazemos-lo com a presença entre nós do Padre Armindo Vaz, professor de Sagrada Escritura na Universidade Católica Portuguesa, e também de Frei José Nunes, professor na Faculdade de Teologia da Universidade Católica. Muito obrigado, uma vez mais, por estarem na nossa companhia. Bom dia. Vem aí o 27º domingo do Tempo Comum. A primeira leitura, retirada do livro de Isaías, Padre Armindo Vaz, fala-nos então de uma vinha tratada com muito amor, mas que depois se revela, digamos que quase um desastre. Exatamente. Se me permite, uma nota prévia, que é importante para a compreensão da relação entre esta primeira leitura e a leitura do Evangelho. De facto, a partir da reforma litúrgica de 1969, por indicação do Papa Paulo VI, a Igreja, na sua liturgia, quis pedagogicamente ir ajudando os fiéis a perceberem as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras da Igreja. E, para isso, na própria liturgia, apresentou sempre, nos domingos e nas grandes festas, os textos bíblicos relacionando o texto do Evangelho com o tema, portanto, pelo tema, com o tema da primeira leitura. Há sempre uma relação. Nas grandes festas do Senhor e de Nossa Senhora até há uma relação nas três leituras. Mas, sobretudo aqui neste caso, nos domingos do Tempo Comum, há uma estreitíssima relação entre o texto do Evangelho e a primeira leitura. A intenção da Igreja é esta, a de fazer perceber que nós não podemos entender bem o Evangelho e o Novo Testamento em geral se não tivermos uma mínima ligação, um mínimo conhecimento nos textos do Antigo Testamento. Porque, de facto, o Novo Testamento está sempre ligado ao Antigo. Ambos fazem parte de um único projeto de salvação e de amor por parte de Deus para com a humanidade. Projeto único esse que está refletido já no Antigo Testamento e que teve o seu ponto culminante no Novo Testamento. Portanto, se queremos entender o ponto culminante, temos que entender aquilo que está por trás e que é o seu suporte, é a sua preparação, é uma base para esta ligação. É o que já acontece aqui nesta leitura. De facto, esta leitura do profeta Isaías é uma alegoria, é um cântico de amor à vinha deste amado. E quem é esta vinha? É o povo de Israel. A alegoria tem esta característica, esta forma de comunicar mensagem. Vai traduzindo os elementos que ela própria vai introduzindo na história. Este amado e esta vinha, o amado é Deus e a vinha é o povo de Israel. Ora bem, neste poema de amor está toda uma história de amor. Uma história de amor e uma história de infidelidade. É a mesma história. Podemos dizer que é um pedaço da grande história do Antigo Testamento. Daquilo que foi a revelação de Deus na história de um povo. Deus que se manifestava amor, Deus que amava efetivamente este povo e o povo que respondia e correspondia com infidelidades. Com não fazer caso de Deus, com desvios, com idolatria, sobretudo, com dirigir-se com um falso culto a outros deuses, a ídolos, abandonando o próprio Deus, isto é, abandonando o Deus da transcendência e rebaixando-se aos ídolos menores.
é isto que temos aqui. Esta vinha da qual o amado esperaria uvas boas, deliciosas e doces, mas que produziu agraços, isto é, uvas verdes, amargas. E isto é realmente muito do mesmo da história da relação de Israel com o seu Deus. E é isto que já prepara o ponto culminante desta história no Evangelho, que depois vai aparecer no trecho que vamos ver. Nunes, é uma história, é uma realidade coletiva do povo de Israel, mas podemos também aplicar à realidade concreta individual de cada um, tantas vezes nas infidelidades que vão marcando o nosso agir, não é? Também. Pois, quer dizer, e esta história, exato, esta história que se passava em Israel, no fundo é o que se passa connosco, a muitos níveis, ao nível individual, ou familiar, ou social, enfim. Quando não se trata bem da plantação da vinha, não vai haver bons frutos. É preciso tratar bem da terra, é preciso tratar bem da plantação, é preciso tratar bem da vinha. Se alguém, por exemplo, não trata bem do seu corpo, da sua alimentação, vai ter problemas, vai ter doenças, isso está claro. Está claro. Se alguém não cuida bem da plantação que é a sua família, da vinha que é a sua família, vai haver muita borrasca lá na vida da família. É evidente. Se nós em sociedade, na portuguesa e em qualquer uma, se a gente não toma bem conta da nossa plantação, se a gente não procura realmente relações de justiça, leis que protejam as pessoas, sobretudo os mais fracos, se a gente não procura isso, se a gente não trata bem da nossa vinha, do nosso país, o que é que a gente vai esperar? É cataclismos, quer dizer, é injustiças, é tensões, com certeza. Portanto, também na vida todos nós acho que já fizemos essa experiência e devíamos tirar essa conclusão. Sempre que nós nos afastamos das orientações que Deus nos dá para cuidar da plantação, isto é, no fundo, deixemos agora as alegorias. Sempre que nós nos afastamos um bocado das perspectivas de Deus, dos seus mandamentos, dos valores que Deus nos incute para a vida, sempre que a gente se afasta disso, vai haver desgraça. Há desgraça. Não é por ser fatal como o destino. Não é uma questão mágica, não é isso. São condições que nós próprios ajudamos a criar. Exatamente. Se a gente não trata bem das coisas, o que é que a gente vai estar à espera? Quer dizer... O texto é concreto ao referir sangue derramado, gritos de horror. Hoje ligamos a televisão, vemos os telejornais e percebemos que realmente este é o estado da vinha do mundo, não é? Exatamente. Porque a gente não toma bem conta da vinha. E há guerras entre religiões diferentes... E há guerras entre países ricos e pobres. E há guerras porque há uns que querem dominar grandes partes do mundo. É mesmo assim. Quer dizer, a gente não toma conta da vinha, que pode ser o meu corpo, a minha família, o meu país, o mundo, a nossa Europa. Se nós não tomamos conta disto, isso vai haver muito horror. Já está a haver, mas... Muito bem, então, Padre Armindo de Vaz, no Evangelho de Mateus, percebemos que, utilizando a expressão, que a pedra que os construtores rejeitaram é que se tornou a pedra angular. Às vezes não é aquilo que promete muito à primeira vista, que se revela o principal, tantas vezes é aquilo a que não se dá a importância devida que acaba por desempenhar o papel de charneira. É verdade. E aqui temos, para comunicar essa mensagem, temos mais uma vez uma história. Uma história. Os exegetas, neste caso, debatem se se trata de uma alegoria ou de uma parábola. De facto, a forma de comunicar desta história tem elementos que são comuns à parábola e à alegoria. Mas na medida em que ela é uma história que tem uma narrativa e tem uma narrativa ao nível de fundo, mas tem depois uma significação ao nível mais elevado, então nós podemos dizer que é uma parábola. São Mateus até lhe chama também uma parábola. Também lhe chama parábola, exatamente. Não? Ouvi outra parábola.
ouvi outra parábola, diz Jesus. De facto, Jesus, com esta história, queria ligar-se muito à tal alegoria da vinha, cantada por o amigo em Isaías, como ouvíamos na primeira leitura. E há aqui elementos que vêm à letra. No original grego, vem à letra de lá do texto de Isaías. Havia um proprietário, plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar e levantou uma torre. É o que tínhamos na primeira leitura à letra. E depois arrendou-a e, a um dado momento, queria também os frutos, como também ouvíamos na leitura do profeta Isaías. Os frutos. Diz-se que o proprietário foi enviando os seus emissários para recolherem os frutos, que, porém, não conseguiam levar os frutos para o patrão. Eram espancados e mortos, até que, diz o texto, o dono da vinha resolveu enviar o seu próprio filho, pensando, ao menos ao meu filho vão respeitá-lo. Mas foi tudo o contrário. Mataram também o filho, dizendo, este é o herdeiro. Se o matarmos, nós ficaremos com toda a herança. Isto faz-nos lembrar aquele texto do prólogo do Evangelho de João, em que João diz que a palavra, o Logos, veio ao que era seu, mas os seus não a receberam. Os seus não a receberam. E é o que conta esta parábola. Diz que Deus teria enviado Jesus à humanidade, concretamente ao povo de Israel, mas Israel não recebeu a Jesus como filho de Deus. Não acolheu a sua mensagem. E então Jesus conclui a parábola dizendo-lhe: nunca lestes na Escritura que a pedra que os construtores rejeitaram se tornou pedra angular? Tudo isto veio do Senhor, é admirável aos nossos olhos. Pois bem, eu vos digo, ser-vos-á tirado o reino de Deus e dado a um povo que produz os seus frutos. Ou seja, a história não termina mal. Jesus, sim, responsabiliza, mais uma vez, os representantes políticos e religiosos dos judeus do seu tempo. Responsabiliza estes construtores que rejeitaram a pedra angular. Isto refere-se a uma prática da construção no tempo de Jesus, em que a pedra que deveria ser angular, portanto, que deveria fechar os ângulos, tinha que passar pela censura, digamos assim, do arquiteto, do que mandava na construção, para ver se era boa pedra ou não, porque se não era boa tinha que ser rejeitada. Pois bem, vós, construtores, rejeitaste esta pedra angular, isto é, a mim. Ser-vos-á tirado o reino de Deus e será dado a um povo que produz agora, então sim, os frutos. Isto é, dizia eu, esta história não acaba mal. Acaba bem. Jesus simplesmente agora abre esta história de salvação que também está sintetizada aqui nesta parábola. Abre-a para novas perspectivas. Jesus, pedra angular, torna-se inaugurador de um novo edifício, isto é, de um novo povo de Deus. Um novo povo de Deus que está agora aberto a todas as nações, a todos os povos, que, portanto, é uma lógica que ultrapassa, portanto, a anterior, em que o povo de Deus estava resumido só num povo, que era o povo de Israel. Agora fica aberto e todos os povos podem entrar para este povo de Deus. E neste povo de Deus estamos nós, com todas as consequências a tirar daqui. Claro que isto é muito importante, é que o texto apela para isto,
Estes mataram o Filho de Deus. Mataram a Deus. Matar a Deus é um pouco matar o homem e a mulher. Matar a Deus é matar o ser humano. Frei José Nunes, isto é muito fácil nós indignarmos contra estes trabalhadores que matavam e que iam dilapidando o erário daquele proprietário, mas a verdade é que também Deus nos envia os irmãos, o próximo, não é? Que nos interpela no cotidiano, e tantas vezes nós, na nossa indiferença, no nosso alheamento, não estamos a fazer diferente destes vinheteiros que foram matando os mensageiros, não é? Exato. No fundo isto é, lá está, também é parábola, como dizia o Padre Armindo, enfim, da história da salvação, da história de Israel, não é? Quer dizer, Deus quis uma amizade com um povo, foi-lhe enviando mensageiros e profetas, e não eram bem aceitos, e depois enviou o seu filho, e os homens também, na sua liberdade, mataram o filho, mataram Jesus. Mas ainda bem, como dizia o Padre Armindo, que a história não acaba mal, ainda bem que houve um happy end. Eu prefiro que haja happy end. Sempre é mais consolador, não é? Ainda está a decorrer. Ainda está a decorrer, exatamente. Este final. E então lá está, quer dizer, nós na nossa liberdade, e isto que o Henrique estava a dizer, realmente passa-se connosco também, quer dizer, nós na nossa liberdade também somos um bocado como aqueles vinheteiros. Podemos não tratar bem das coisas e não aceitar bem os enviados de Deus, o nosso próximo, aquele que nos é dado como uma oportunidade de relação e de salvação, enfim. Não, o ser humano é capaz de coisas maravilhosas, mas também é capaz de coisas muito, muito feias e muito más, horríveis, não é? Mas, lá está, esta leitura acaba com esperança. O tal happy end, quer dizer... os judeus aquele povo, pelo menos em muitos deles, parecem ter rejeitado Jesus. Mas a partir daí nasceu um novo povo de Deus, que é a Igreja. Também aqueles homens quiseram matar Jesus, alguns responsáveis daquele povo, mas Deus ressuscitou. E também nós, isto portanto é um alento, é uma mensagem de esperança. Também nós, na nossa vida, realmente passamos por situações complicadas, mas há que ter confiança. Quer dizer, Deus das fraquezas tirará forças. Deus do mal conseguirá fazer nascer o bem. E, portanto, há aqui uma mensagem de esperança, quer dizer, importante para a vida. Não é? Tão de esperança, é só uma frase, tão de esperança que nós temos que dizer isto, em abono da verdade. Falamos muito de novo povo de Deus relativamente ao povo de Israel. Mas este novo povo de Deus, sendo novo, tem uma coisa tão revolucionária em si que não exclui o povo de Israel. Pois não. É um novo povo de Deus, mas que não é novo pelo facto de excluir Israel e agora acolhe a outros e a todas as nações. Não. Acolhe a todas. Inclusivamente o povo de Israel. E é de esperança que nos fala Paulo aos Filipenses também, quando lhes diz para não viverem inquietos e preocupados, não é? Porque, ao fim e ao cabo, a sua vida radica em Cristo, é Ele a razão, e deverão encontrar realmente em Cristo a razão de vida. Em Cristo Jesus. Quanto ao resto, continua Paulo, quanto ao resto, tudo o que é verdadeiro e nobre, tudo o que é justo e puro, tudo o que é amável e de boa reputação, tudo o que é virtude e digno de louvor, isso é que deveis ter no pensamento. Isto é o cristianismo no seu melhor. É esta dimensão antropológica do cristianismo. Ou seja, é um apelo para termos atenção ao ser humano. Porque é por causa do ser humano que Deus tem todo esse projeto de amor. É por causa do ser humano que Deus nos dá o seu Filho Cristo Jesus, como diz Paulo. E, portanto, é no ser humano que nós temos que investir tudo, como fez Jesus. Porque investiu toda a sua vida pelo ser humano, concentrando essa sua vida, quase em síntese, na morte
e na ressurreição que Deus lhe fez através do seu Espírito. E é uma visão realmente de uma religião, o cristianismo, que está aberto ao mundo e que se alegra com todo o bem que existe no mundo. São Paulo diz aos cristãos lá de Filipos, não é? Vocês concentrem-se em Jesus Cristo, rezem, que a paz de Deus, portanto, cuidem da Igreja. Quanto ao resto, portanto, tudo o resto, tudo o que está fora da Igreja, tudo o que há nos homens e mulheres da terra, da vossa cidade, tudo o que é bom e nobre, tudo o que é amável, boa reputação, tende isso no pensamento. Quer dizer, não é só nos cristãos, não é só na Igreja que há coisas boas. Exato. No mundo. Ora, isto é maravilhoso, porque isto mostra que os cristãos não têm que estar fechados, nem em luta contra o mundo, nem a reclamar disto e daquilo. Não, quer dizer, nós vemos que o Espírito de Deus está presente em toda a parte. O São Tomás dizia uma coisa, eu termino já com isto. São Tomás dizia uma coisa, tudo o que existir de bom, certamente que vem do Espírito Santo. Não, para nós cristãos, nós acreditamos nisso. Não há nada que seja bom que não venha do Espírito de Deus. Portanto, em qualquer lugar, seja nos cristãos, na Igreja ou fora deles, não é? Muito bem, fica então a análise. Muito obrigado pela vossa presença e pela a forma como nos ajudaram a entrar, ao fim e ao cabo, na densidade, na riqueza destas propostas litúrgicas. Fica a reflexão centrada nos textos bíblicos que serão lidos na Eucaristia do próximo domingo. Textos que aqui procuramos compreender através da análise bíblica. E por hoje ficamos então por aqui. Lembro que mais logo na Antena 1 também pode acompanhar o programa Eclésia a partir das 22h45. Tenha então um bom fim de semana e até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.